Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está conosco aqui no Vocação Podcast. Esse que tem sido o nosso bate-papo semanal, onde a gente sempre tem procurado trazer conversas importantes, relevantes, conversas que vão edificar a sua vida. Esse é o nosso principal objetivo aqui no Vocação, tá? E a gente quer agradecer demais você que está aí na sua casa, que tem acompanhado o nosso trabalho. Isso para nós é um motivo de grande orgulho, saber aí de todas essas interações que nós estamos recebendo em redes sociais, né? Exatamente. As pessoas que têm nos seguido, as pessoas que têm compartilhado esse conteúdo, têm se inscrito no nosso canal. Então a gente pede para você que está assistindo a gente pela primeira vez, ou você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para nós, é uma forma da gente entender que o nosso trabalho é relevante, que ele está fazendo sentido para você. E além de tudo, você também vai estar recebendo sempre o conteúdo do Vocação com exclusividade, tá? Então sempre que a gente postar um conteúdo novo, você vai receber. Importante ativar o sininho quando você se inscrever no YouTube, tá? Além de se inscrever, ativa o sininho lá para você receber as notificações, que aí sempre que nós postarmos aí um conteúdo novo, um corte, um vídeo completo, você vai receber ele com exclusividade, tá? E também dizer de todas as redes sociais que nós estamos. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Kawaii, nós estamos no Deezer, Amazon Music, Apple for Podcasts, Spotify, enfim, a gente está em várias redes sociais, você pode acompanhar o nosso material, tenho certeza que você vai ser abençoado, tá? Se você tiver em alguma rede social e não encontrou o Vocação Podcast, entre em contato conosco, tá? O nosso telefone é o DDD 18 99737 9063, repetindo o DDD 18 99737 9063, nosso telefone WhatsApp, você pode entrar em contato conosco, que a gente vai ter uma equipe pronta aí para te atender, receber o teu comentário, o teu elogio, a tua crítica também, tá? A tua indicação, se você tiver uma sugestão de pauta, entre em contato conosco, para nós é muito interessante receber esse feedback de vocês. E agradecer aí mais uma vez o pessoal da Água A, da Água G, que está conosco em mais um episódio. Esse que a gente tem falado sempre aqui, ainda mais no clima que nós temos aqui no interior de São Paulo. Invista na sua saúde e hidrate-se, tá? Não sei se você já bebeu água hoje, se não bebeu, beba água mineral, de preferência uma água natural, direto da fonte, tá? Que é exatamente a proposta aqui da Água A e da Água G, que é uma água de um pH de 7,71, é um excelente pH aí que vai ajudar você a repor todos os minerais que você perde naturalmente no dia a dia, tá? As características físico-químicas dessa água também é uma água de qualidade, tá? Essa é a proposta aqui da Água A e da Água G, que você pode encontrar nos melhores supermercadistas. E nós temos a opção também da Tex Lemon, a gente sempre tem falado aqui, a Tex Lemon, que já é uma água, você que vai no restaurante, quero uma água com gás e um copo com limão e gelo. Aqui já é uma água já com aromatizada e saborizada aqui, com limão. O Hélio, nosso garoto propaganda. Lemon, que agora tem um novo integrante da família Lemon. É mesmo? É a Citrus. Tex Citrus. Citrus. A Tex Citrus, que é uma outra pedida também muito saborosa para você que quiser experimentar. Olha, experimente, tá? Vale a pena, vale a pena. Experimente os produtos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E o que a gente sempre tem falado aqui, Água A e Água G é água que mata a sua sede, tá bom? Pessoal, hoje nós estamos aqui, cara, eu percebi que o Vocação subiu de nível quando essa pessoa falou para mim, eu vou no Vocação. Eu falei assim, rapaz, a gente mudou de nível. Tô aqui com o Anselmo Del Toro Arce. Que honra. Anselmo, verdade, sem demagogia, a gente tá muito feliz por você ter aceitado bater esse papo com a gente, porque eu acho que você, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é uma das referências de empresariado em Araçatuba, de empresa, de tecnologia. Então, muito obrigado por ter aceitado falar com a gente, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Anselmo. Prazer mesmo. E conta um pouquinho para nós, você hoje é o sócio proprietário da Solinftec. Na verdade, somos 6 sócios, Seis. fundadores da companhia. Solinftec hoje é uma companhia grande, solidificada, também tem investidores, fundos de investimento, tanto brasileiros quanto norte-americanos. Mas, bom, a empresa foi fundada por 7 sócios. Aham. De fato, nossa história começa em Cuba, antes de ser Solinftec, evidentemente. Vocês começaram em Cuba. Como grupo. Tá. Sim, acho que te posso contar um pouquinho como os sócios nos conhecemos. Sim. Em Cuba, nós trabalhamos em diferentes empresas. E antes de
de esto que vou te contar agora, a gente não se conhecia. O sócio, que na verdade é o fundador maioritário, o Britaldo Hernández, ele trabalhava em um centro de pesquisas em Havana e ele foi procurado pelo governo para tentar fazer estruturar un proyecto de modernización de los sistemas de generación de energía en usinas de azúcar y alcohol en Cuba. Básicamente via automação, que era a expertise dele. E ele falou, bom, eu faço, mas vou procurar, eu preciso de pessoas que saibam de açúcar e cana, porque eu conheço caldeiras, processos, etc. Não conheço o setor sucroalcooleiro. E ele recebeu essa potestad de hacer y procuró en el país diversas personas que él achó que podían ayudar, y ahí fue que nos conocimos los 7 fundadores. A gente fez ese proyecto, se llamó Proyecto Reloj, en 1996, si mal no lembro, faz muito tempo. Já tá entregando a idade aí, Marcelo. Sem problema, 60 anos cumpridos. Legal. Mas tudo bem. O projeto foi um sucesso e a gente continuou fazendo alguns projetos para o país. Ou seja, era um grupo macro que provendo diferentes empresas com diferentes expertises e fizemos esses projetos, e em 1999, 98 e 99, por um intercâmbio académico entre Brasil e Cuba, entre os governos de Brasil e Cuba, a gente vem por primeira vez no Brasil, con la idea de, inicialmente les interesaron, tal vez ustedes nos ayuden en los procesos de automación de industria azucarera, azúcar y alcohol brasileira. ¿Y qué escenario? Só que, así, el escenario que a gente achó, en ese momento las usinas tenían un nivel bon de automación. As brasileiras. Las brasileiras. Ok. Realmente los sistemas estaban bastante evoluídos en ese momento, mas no tenían feito nada en el campo. Y nos ya teníamos trabajado entre todos aquellos proyectos en Cuba, teníamos feito automación para una coledora de cana de azúcar, específicamente para automatizar o regular de forma automática a altura do corte de base. Que é isso? É importante a altura do corte? É extremamente importante. Em cana de açúcar, você precisa cortar a cana não muito alto, porque está deixando açúcar no campo. E lembre que a maior quantidade de açúcar está precisamente na parte inferior da planta. É mesmo? É lógico. O começo dela é... O começo dela vai, como qualquer processo biológico, é a parte mais, mais antiga da planta. E agora, também o corte não pode ser tão baixo que você danifique a soqueira, porque cana é um cultivo semi-perene. Tá. Ou seja, você vai utilizar durante várias safras antes de reformar o campo. E acho que foi a primeira coisa que a gente testou no Brasil, e se interessaram muito os brasileiros. Na época, te falei, era mais como pesquisa. E sem contar que essa época, desculpa te cortar, tinha muito a questão do manual, né? Do corte manual. Mas a los poucos iba se transformando de maneira significativa, porque justo nessa época começaram a fazer-se aqueles programas para fomentar la sustitución del corte manual por corte mecanizado, porque en el corte manual você precisaba quemar la cana, o sea, para evitar las quemas. Entendi. Y a partir de ese aumento de automación comenzó a ser un tema importante hacer eso. Mas bom, a história, essa história la faço porque tem a ver com o surgimento da Solintec. De fato, em aquela época, alguém nos falou, gente, assim, tá bom, como pesquisa acadêmica é muito importante, mas saibam, olhem quanto se interessa o setor por tecnologias como essa. E não existia praticamente nada. Era um setor que estava em agricultura. Ainda. A agricultura estava engatinhando as tecnologias digitais e essas coisas. De fato, se você analisa a evolução da agricultura, não é Brasil, no mundo, ela teve 3 grandes revoluções que mudaram a produção agrícola. A primeira, evidentemente, é a mecanização. Com o aumento da mecanização, aumenta a produtividade do homem no campo. A segunda foi a evolução de todas as químicas.
Tá. pesticidas, herbicidas, fertilizantes. Que também deve ter sido algo fenomenal, né? A partir de esas dos cosas y una tercera revolución mucho más finales del século pasado con relación a la genética, no solo mejoramiento genético, sino también incluso el surgimiento de GMO, semillas genéticamente modificadas, etcétera. Todo eso contribuyó a que la agricultura aumentase de manera significativamente la producción y claro, trajo desafíos también. Desafíos en términos de impacto ambiental de la agricultura. Hoy es un tema serio. Aproximadamente más del 60% de la tierra en el mundo está contaminada con químicos, etc. Son cosas que la agricultura precisa resolver. E a tecnologia também ajuda isso, né? Ahí es que voy. Acho que la cuarta revolución, ya todo el mundo coincide, la cuarta revolución en la agricultura está asociada al surgimiento y evolución de estas tecnologías digitales que tiene mucho a ver con control, aumento de eficiencia, aumento de productividad y disminución en el uso de químicos, etcétera, en el campo. Y voy a después a detallar un poquito más cómo hacer los Techie-Face. Bueno, voltando a la historia del surgimiento de la compañía en 2007, a partir de ese interés del sector por nuestras tecnologías y la recomendación de varias personas, a gente decidió, ok, vamos a emprender. Fue un momento así, en ese momento existía prácticamente nada, más tenían algunas empresas que tenían feito alguna cosa. En ese momento existía una compañía que se llamaba Bautec, y fue comprada después por la John Deere, la fabricante de máquinas. Tá. Y otra que se llamaba Enalta, que básicamente hacía monitoramiento de las máquinas offline. Pegaban dados en la máquina y al final del día pegaban un pendrive, tiraban, a partir de algunos software analizaba el comportamiento. Bem rudimentar, né? Bien primitivo, mas bom, era un avance. Era alguma coisa. Era un avance. Y a gente entra en ese mundo en ese momento. De fato, engraçado, no falábamos, cuando preguntaba en la Solintec, falábamos, a gente a tercera Agitec no Brasil, só tinha 3. Acho que el diferencial principal que fue a partir de nuestra visión o nuestra formación. La mayoría de los fundadores somos somos ingenieros en control automático, o que aquí se conoce como mecatrónica, y algunos con una formación más de informática, más bien voltada a informática, a aplicación real en la industria. Ou seja, a própria equipe fundadora já veio com essa visão mesmo de tecnologia, de inovação para o setor, né? Além do conhecimento que vocês já tinham do ramo, né? Claro, mas acho que nuestra visión de ingenieros de control automático, al final mecatrónica, ese tipo de ingeniería, olhan el proceso y no las partes. Las partes forman, evidentemente, son con lo que você tem que automatizar, mas olha el proceso. Y desde el inicio la gente olió a la agricultura como un proceso, como una industria a cielo abierto. Y por lo tanto a máquina, que era lo que esas empresas monitoraban y de forma offline, ¿no? Fuera, o el día siguiente, la gente conoce como D+1. D+1. Desde el inicio la gente pensó, agricultura você precisa controlar. Primero, en tiempo real, porque ela muda constantemente. Ela está sujeita a mudanzas de clima, continuamente a desafíos logísticos dentro del campo que van mudando de un día para otro. La información que você pega de un día anterior es una información que te da tiene un valor, mas el valor es relativo porque você precisa actuar en el momento. E você já perdeu o time. Perdeu o time. Essa informação só te fala, você fez mal esto, não consegue corrigir. Mal feito está. Y desde el inicio la gente comenzó a hacer monitoramiento, no solo de las máquinas, sino del proceso online en tiempo real. O sea, transferíamos información online en tiempo real. De facto, probablemente a Solintec tenga sido la primera compañía en el mundo que transfirió información de campo online. Caramba, Anselmo. Foram pioneiros. Eu lembro que en nuestras primeras, cuando la gente estaba desenvolviendo tecnología, etcétera,
Por supuesto, procuramos ayuda de las compañías de telefonía. En el momento era 2G y GMS, bien antiguo. ¿no? Probablemente los jóvenes ni lembren dessas A tecnologias. própria conectividade era gargalo aí que vocês tinham que resolver, né? Que tinha que resolver. E muitas das coisas que a gente fez, ou seja, as companhias não nos ajudaram tanto porque eles mesmos tinham muita pouca expertise, companhias telefónicas, del uso de la transferencia de datos con las tecnologías que las antiguas estaban dimensionadas más para voz, o sea, estaba feito para voz, y un poco de enviar mensajes, que era lo que se hacía en aquel entonces. En aquele entonces você enviava mensagem ou falava pelo celular. Aí a gente tá Aquele falando tijolinho que ainda devem... de qual ano a gente tá falando isso? 2006, 2007. Tá. Era uma picada na mata que vocês estavam abrindo. Hay ali, muchas das cosas a gente teve que resolver na marra. Também fizemos gambiarra no caminho para... Como todo bom brasileiro. todo bom já tá brasileiro. entrando na dinâmica brasileira. Não, é que assim, em tecnologia a lógica é você usar lo que se conhece como um método de produto mínimo viável. Você desenvolve lo mínimo imprescindible que sea funcional y a partir de lo coloca, en este caso en campo, y a partir de ahí va mejorando hasta convertirlo realmente en un producto comercial. A eso adiciona el desafío de que estamos hablando que los fundadores somos emigrantes, ainda sin familia, somos nós, comenzamos sozinhos. Foi desafiador. Fue desafiador de muchos sentidos. El primero que você é migrante, o segundo que você migra de Cuba. Tem que entender que a gente provinha de un sistema social totalmente diferente al que vocês conhecem. Con cero economía de mercado, então nosso conhecimento sobre as regras de la economía de mercado era literalmente cero. Puedo te decir que en Cuba a gente recibió salario en notas, te pagaban en dinero mismo, no tenía cuenta bancaria. Caramba, Você guardava o dinheiro na gaveta ou como faziam nossos avós, embaixo do colchão. Isso nós estamos falando de 2000, 90, 2000. Sim. Todos ali sendo funcionários do governo. Todos trabalhavam ali pro governo. Você trabalha por uma empresa que é a empresa do governo, você é funcionário do governo. Indiretamente. Indiretamente. No, esa es todo en Cuba até faz muito pouco tempo era só do governo. Agora começou um pouquinho de abertura, mas muito discreta e muito regulada. Mas bom, o que quero dizer é que nosso conhecimento econômico era zero. E vocês começaram a empreender no Brasil, que é dificuldade para o empreendedor aqui então local. Pensa, né? emigrante, não tem dinheiro, porque entre todos nos reunimos 30 mil reais. Acho que foi o que reunimos, com muito esforço. Faz um capital baixo. Com muito esforço. Isso te traz o seguinte desafio. O primeiro, você pode ter a visão que quiser de como deve ser feita a agricultura, e a gente tinha uma visão de coisas que poderiam ser feitas melhor. Mas você tem que desenhar algo que precisa vender. Claro. Algo que o cliente vai te comprar. Depois que ele confie em você, você começará então a trabalhar tecnologias mais digamos, perto de como deve ser feito. Então, de fato, nós tínhamos que desenvolver produtos que se vendessem, até para gerar capital de giro para continuar operando a companhia. Y porque en Brasil, a diferencia de en otros de los países evoluidos, acontece lo que en el resto del mundo, del tercer mundo. Bancos comerciales no confían cuando você comienza. Será, si você en Estados Unidos abrir una compañía y quebrar, cuando fuera un banco, quebrar es bom. Porque el cara dice, él aprendió. El cara no va a cometer lo mismo. Aquí es una tarja de muerte para el banco. No, aquí entonces, sí, en parte eso y en parte el propio medo noso del desconocimiento de ese mundo financiero, etcétera, etcétera, y de asumir ese tipo de compromiso. De fato, hasta 2014, 2007, 2014, nos trabajamos con capital propio. Hasta 2016, la verdad. Falo 14 para falar un poquito de la evolución de la compañía.
Mas bom, 2007, hacemos ese primer sistema de monitoramiento en tiempo real de máquinas y operaciones que se ejecutan en el campo. Y a partir de ahí comenzamos a desenvolver algunas soluciones de automación de procesos. Estoy hablando de soluciones de logística que coordinan las operaciones en las máquinas en el campo. Si usted pasa por un campo, ve que una coledora está trabajando asociada a tractores, a camiones, etcétera. Hay una coordinación. Segundo, hicimos soluciones de trazabilidad de la producción desde la fazenda o desde el campo hasta la usina en ese momento. Y algunas soluciones agronómicas. No voy a entrar en detalles, no tiene ningún sentido aqui. Mas bom, em 2014... Mas era um processo bem pensado. Como te falei, em parte, coisas que precisamos fazer primeiro para vender, claro que ajudavam. Y algunas un poco más evoluidas, ya comenzamos de fato una solución nosa que se llama fila única de transbordo, mudó un proceso. Fila única de transbordo. Sí, en cana, antes que você hacía, una coledora trabajaba con dos tractores. Uno estaba cargando del lado de ella y la otra estaba llevando a cana para el camión. Y iban se rotando. Es lógico, cuando você tem un campo grande, las coledoras que están más longe terminan le faltando tractor, porque no da tiempo a encher uno y ir a su camión y voltar. Y las que están perto tienen tractores parados aguardando. O sea, el proceso está extremadamente ineficiente. Lo que a gente fez fue, como en un banco, antes você hacía una fila por cada guichet, y eso se sustituyó por una seña, y va llamando, es mucho más una fila única. La misma cosa, los tractores están en una fila única y las coledoras van llamando de manera automática. Es un sistema complejo, relativamente complexo, mas o proceso de fato, hoje Solintec tem 92% de market share en cana. ¿Qué significa eso? 92%? De cada 100 usinas, 92 son clientes nossos. Mas isso no Brasil? No Brasil. Caramba! Temos clientes também fora, vamos falar disso. Então, eu posso te dizer que a maior parte da cana que hoje se colhe em Brasil usa sistemas como esse e mudaram o processo. E isso foi uma criação da Solintec. Da Solintec. E são criações que trazem não só eficiência, ou seja, nossas soluções trazem uma eficiência em termos de economía de diésel de 30%, en el uso de insumos, etc. Mas también esas soluciones de automación permitieron dar eficiencia al proceso para disminuir un número de máquinas. Porque soluciones como esa que te falei de fila única de transbordo, tiraba transbordos del campo y cada cierto grupo de transbordo, en grupos grandes, coledoras también. Después hicimos cosas así mismo para camiones, etc. No voy a entrar en ese detalle. Mas bom, básicamente que en 2014 ya estábamos más o menos en la mitad de un 52-53% del mercado de cana vendiendo, como te falei. Y nos decidimos, acho que es un momento de procurar un investidor con dos objetivos fundamentales. Mudar ese modelo de negocio de vender para un modelo de receitas recogentes, es mucho más eficiente. Eso que você precisa de caixa. Porque você não vai receber todo al inicio. Você precisa garantir o giro, né? Giro. Y segundo, extendernos para otros mercados fuera de cana de azúcar, para otros cultivos. Olhando en primer lugar, por supuesto, granos, que você tem que entender la estructura del mercado brasileiro, de agricultura brasileira, ¿no? En Brasil você tem 9,5 millones de hectáreas de cana, y tem entre safra y safrinha unos 65 millones de hectáreas de ganado. O sea, un mercado mucho mayor. Só que precisamos dinero para eso. Y salimos en la procura de nuestro primer investidor, 2014. Tuve algunos percances en el camino, aprendimos mucho. Y en 2016 conseguimos un primer fondo que invirtió en la compañía. A gente fez esas dos cosas. Mudamos para un modelo, o sea, a Solintec en términos de, o sea, el sistema comercial no es SaaS, Software as a Service. Básicamente yo alugo los hardware que tenemos en campo, computadora a bordo, cara paga mensal, etc. Y paga una mensalidad sobre los software. Tá. Paga mensal. Evidentemente, esos son
una receta recogente desde el punto de vista económico es mucho más eficiente para una compañía porque você tem uma previsibilidade de ingresso, pode planejar melhor seus gastos. E até para o pequeno produtor também, porque o cara não precisa do investimento inicial muito alto. O cara Também. pode alugar o processo Também. e pagando. Também, com a vantagem de que você, todos os upgrades estão incluídos nisso. Olha Ou seja, só. cada vez que melhora a tecnologia, eu faço o upgrade sem custo, Aham. ou a um custo muito baixo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o upgrade está quase diário, né? Vamos falar da velocidade da tecnologia. Mas bom, a companhia a partir de 2016 até hoje tem crescido de maneira consistente, 20, 30% por ano. Hoje a Solintec em posicionamento é a maior agitec do Brasil. E imagino Assim, que não seja temos só mais- esses três, né? Agora aumentou. Não, muito agora mais. tem muito mais. O mundo da tecnologia é um mundo complexo, não? Na verdade, se você vê registradas a agitec, há 1.700 e tantas. Cara, Você vai encontrar no campo 10, 12. ¿Cómo te explico? Hay mucho nicho de Ajá. mercado, muchas empresas pequeñas. Es un mundo de empresas pequeñas. Solintec es una empresa que, comparada con otras, es media, un facturamiento, una media de 400 millones por año. Las agitec que le siguen no llegan a 50. Entonces, así, es un mercado de empresas pequeñas normalmente agitec. Solintec es una... Acho que se diferencia por muito das outras. E isso está muito associado a uma visão que a gente tem de que o principal responsável por destruir tua tecnologia é você mesmo. olha só. Isso é importante. Senão alguém vai fazer. Ou seja, você tem o tempo todo que estar pensando que sua tecnologia tem que evoluir de forma constante. Senão alguém vai fazer por você. Essa é a regra principal do líder de mercado? Es una regla en el mundo de las agitec, no, de empresas de tecnología en general, es una regla. Y eso es lo que faz que você vê que compañías de telefonía lancen todo año modelos nuevos, Aham. más evoluidos. Si você analiza en ese mundo, por ejemplo, de comercio, de bienes de consumo de tecnológicos, computadores, celulares, etc. Olha que eles lo que hacen es más mantener precio con nuevas tecnologías. Si você vê el precio de un computador, sei lá, 10 años atrás, agora, la diferencia no es mucha. Sim. En términos A reales, tecnologia dele é muito superior, né? él tenta mantener precio aumentando, porque si no, cae perante los otros. Lo mismo acontece en cualquier mundo, en cualquier empresa de tecnología. Imagino que o desafio disso seja gigantesco, né? Porque você tem que ir agregando valor no teu produto sem poder aumentar o preço dele. Sí, ahí los desafíos son... Acho que se diferencia de otras industrias por varias razones. A primera es esa, a velocidad creciente y que a gente no ve un límite del avance tecnológico. Cada vez es más rápido. E agora nós E temos você IA tem- entrando no Vamos a mercado. falar un poquito de eso. O segundo es que en ese mundo de tecnología no basta você ser rápido. Você, en la medida que crece, el desafío del crecimiento se contrapone a velocidad. De manera natural. Una empresa en la medida que crece, imagina tú, a Solintec hoy tiene 7 escritorios espalhados en el Brasil. La matriz está aquí en Araçatuba. Matriz aqui. Aquí en Araçatuba. Mas temos escritorios en Mato Grosso, Goiás, Minas, Bahía. Ten escritorio en Cali, en Colombia, que atiende clientes en Centroamérica y Latinoamérica en 10 países. Tenemos escritorio en West Lafayette, Indiana, que atiende clientes en Norteamérica en general, Estados Unidos. Indiana, nos Estados Unidos lá, né? Sí, lo que le llaman el cinturón de humilio americano, aquel estado, Iowa, Indiana, Nebraska, por ahí. Y tenemos un escritorio de desenvolvimiento tecnológico en Shenzhen, en la China. Entonces yo tengo personas con culturas diferentes, con lenguas diferentes. En la compañía son más de 800 funcionarios, espalhados geográficamente. Todo eso él tiene que controlar.
y controlar el proceso. Y proceso en el mundo normal tiene un signo de igual con burocracia. O sea, el proceso tiende a ser burocrático y fica más rígido. Y eso se contrapone a la velocidad que tienen las agitec. Por eso es que vos ve que las compañías pequeñas, entre aspas famosas, que nacen en una garage en 3 meninos, con muy poco dinero, el acceso a tecnología hoy es barato, relativamente bien barato, con buenas ideas, inteligencia y con velocidades, avanza muy rápido. Es un desafío. La empresa cuando se solidifica la TEN, que tem processo, evidentemente, para Claro. isso a controlar. Aham. Imagina, 800 funcionários no Brasil, no mundo inteiro. E ao mesmo tempo, você precisa manter velocidade. Vai ser na parte, estou falando de todo el desenvolvimiento tecnológico. Es un desafío enorme. Y cada compañía lo enfrenta de una manera, mas todas tienen el mismo problema. Estoy hablando de empresas pequeñas, relativamente pequeñas como ANOSA, o empresas como Google, Microsoft, tienen el mismo problema. La precisa desenvolver rápido y todo aquel enorme, toda aquela enorme estrutura se contrapõe a isso. Anselmo, você listou os países aí que a Solinfitec está. Sim. Países da América do Sul, América Central, América do Norte. A cana-de-açúcar, o milho, ele é a cana-de-açúcar especificamente, é forte aqui na América do Sul, na América Central, Caribe, né? É. Mas o que fez vocês optarem por começar aqui no Brasil, um mercado tão grande, não talvez num país menor ou mais próximo ali de Cuba? O que vocês viram aqui? Primeiro, a escola tem muito a ver com tua vida. A gente, como eu falei, veio ao Brasil, achou a oportunidade e começamos nele. Segundo, não é desprezível em absoluto o posicionamento do Brasil. De fato, vou te falar, já te falei, a companhia tem uma expansão internacional, a gente participa em eventos aqui em Estados Unidos. Quando você chega em Estados Unidos e você fala, eu sou do agro, eu venho do Brasil, eles olham com respeito. O agro americano olha com respeito, o agro brasileiro, de fato, vou te falar, o agro brasileiro é muito mais sofisticado que o americano. Olha só, Anselmo. Apesar de lo que você a gente não imagina isso, apesar de lo que você possa pensar. Tem muito a ver, são diversas razões. E eu acho que a primeira é que Brasil es relativamente atípico fuera de cana, que es un mundo corporativo. Vamos a hablar de grãos. Brasil tiene un percentual relativamente alto de grandes productores, grandes y medios productores. También no es a mayoría es pequeño, es lógico. Cuando você va a mercados evoluidos, Estados Unidos, Europa, son pequeños productores, las propiedades son pequeñas y con estructuras mucho más familiares. El agro brasileiro se ficou más corporativo. O segundo, agricultura en el primer mundo estuvo siempre muy subvencionado. O agro brasileiro ninguém lo ayuda, só atrapalha. É verdade. E é uma pena. É uma pena. Então, é uma indústria extremamente resiliente, com pessoas, muitos trabalhadoras, e que, claro, fican siempre en la procura de qué cosa puede mejorar su proceso, hacerlo más eficiente. Porque o agro tiene o agro, a diferencia de cualquier industria, usted hablar cuáles son los desafíos de agro ya en cualquier lugar del mundo. Primero, o agricultor asume todo el riesgo. É verdade. En Brasil, más que no tiene industria de seguro agrícola fuerte. Mas él asume el riesgo porque él trabaja en un sector donde no tiene ninguna influencia sobre el costo de sus insumos, depende de externo. Durante el proceso tienen cosas tan importantes como el clima que no están en su mano, él solo puede se adaptar a él. E o que vende, ele não decide o preço, é um commodity. Meu Deus, ou seja, o cara tá de mãos atadas em tudo. Imagina um negócio que tu não define nem o preço de lo que tu vai vender. Então, en esa complexidad de toda, o Brasil, que no tenían, o agro brasileiro, que no tenían subvenciones, etcétera, procuró mucho gaños de eficiencia. A partir de tecnología y de estructuración de procesos, etcétera.
E foi o caminho certo, Anselmo? É o caminho certo. Sin lugar a dúvidas, eso tem convertido o Brasil, junto evidentemente en el llamado celeiro del mundo. Claro, Brasil tem vantagens geográficas significativas. Sim. Tem una boa quantidade de tierra cultivable, que a pesar de eso representa apenas el 10% de toda el área del país. Você vê una crítica enorme de un mundo alrededor del impacto ambiental, la floresta, etcétera, do agro brasileiro. A gente tem las mayores florestas del mundo. É nossa. Ainda preservada. É verdade. Brasil não chega, é menos del 10% el área que tem de cultivo. E o nosso código ambiental... O nosso ele código ambiental é mais uno de los avançado. más rígidos do mundo. Y além de eso, existe sí, posso te garantir, claro que existe sí una conciencia ambiental en los productores. El cara que está desmatando no é agricultor. Gente, esse não é agricultura, esse é bandido. Isso é muito importante que você está Então falando. não viu, fale Anselmo? que o agro desmata. Muito O bandido importante. desmata. O agro produz e cuida do meio ambiente. Posso te garantir. E o agro brasileiro tem sido bien cuidadosos. Você vai nas propriedades de los productores y posso te falar, sei lá, qualquer exemplo, a Maggi, com aquelas fazendas que tem lá em Mato Grosso, tu vai e tem, ele é muito além del mínimo que o código exige, ele tem de mata preservada, que eles cuidam. Fazendas como Itamaraty tem 50.000 hectáreas, casi tem 10.000 hectáreas de floresta, muito mais do que precisa. As matas E daqui- ciliares nos rios também. Las matas ciliares, gente, él está ciente de que su patrimonio es la teja. Cuanto más cuide da teja y da agua, está cuidando de seu patrimonio. E isso é importante, Anselmo, desculpa de cortar, mas isso é uma coisa que a gente sempre tem falado aqui. A gente tem que parar com essa mania de que é aquela mania de vira-lata, né? O brasileiro tem essa mania de vira-lata. Sempre o melhor é o que está lá fora. Não, a gente tem que ter orgulho do que nós temos aqui, né? Da nossa tecnologia aqui no agro, da força do nosso agro, do que você disse, da nossa característica geográfica, o nosso clima. É um motivo de orgulho para nós. Clima, agua. Brasil tem essas vantagens, mas Brasil, a ONU espera, a FAO especificamente, espera que o Brasil seja responsável pelo 40% do incremento de alimentos no mundo. Olha isso. Porque Isso tem não lá é motivo de possibilidade. orgulho para nós. E não precisa desmatar mais para isso, ni um pé. Tem terra suficiente com recuperação de todas as áreas degradadas pelo mal uso, etc. Brasil tem a capacidade de praticamente duplicar sua produção entre essas terras, a nova tecnologia, sem uma hectare mais. Olha Uma só. coisa importante que ele pontuou é que para o agro não é interessante defender o bandido. Claro, A pessoa que desmata, é bandido. ela é inimiga do agro. É inimiga do agro. Porque hoje a gente tem essa cultura de que o agro desmata, o agro ele defende o... Mas é muito Aí tem muito de tudo. Quem fala isso no mundo? Países de Europa, a França. A França tem falado pra caramba disso, não? Sim. França tem Atacando, né? França tem el 8% de floresta, 92 lo tem. Ou seja, quando chegar no nível nosso, aí então que venha me cá pra criticar. frente, né? Tem muito a ver também com que, sendo o agro brasileiro muito mais eficiente, ele evidentemente tem uma capacidade de concorrer no mundo muito melhor que outros países. Los productores brasileños, europeos, você los ve hoy haciendo greve por los temas del Mercosur, etcétera, porque es que eles precisam dessa subvenção do Estado e essas coisas para ser competitivos. Sim. É uma realidade muito difícil. deles lá, né? Mas Assim, é claro que, desculpa, mas é claro que nós não estamos aqui também passando pano e falando que é tudo as mil maravilhas. Não é isso. Tem Tem muito problemas. Mas assim, a gente tem que ter orgulho do que nós temos, de né, lo que o Brasil tem. Quando a gente se compara com os outros países, nós Tem estamos que ter na orgulho. ponta. Tá? Nós somos os melhores nesse quesito. O Brasil tem um posicionamento sólido e respeitado por quem sabe do agro. Mesmo quem te critica que sabe do agro porque é concorrente nesse caso. E ainda mantendo o teu setor, Anselmo, qual outro país do mundo é referência na cana-de-açúcar? Não, Brasil. Brasil. Brasil se compara. Brasil não se compara. Evidentemente tem grandes produtores índios, etc., mas é produção muito manual e com rendimentos muito piores. Tem algumas áreas geográficas
incluso aquí en Latinoamérica, que tienen alta productividad por características geográficas. Mas mesmo assim, eu acho que el sector sucroalcoolero, específicamente o brasileiro, primeiro, ele se adaptou muito bem a essa flexibilidade de produzir combustível, etanol, que al final estamos falando de combustíveis ecologicamente muito mais corretos. E só um adendo que é um outro orgulho brasileiro. É um outro orgulho brasileiro que criou isso. Exato. O mundo hoje, praticamente o mundo todo está falando de misturar álcool com gasolina, mas quem criou isso foi o Brasil. Exato. Além dessa flexibilidade, talvez as pessoas não saibam, mas a cana-açúcar tem muitas outras aplicações. Tem álcool de alto grado molecular, etc., que são produtos para a área farmacêutica, de químicas, etc., etc., etc. E o setor sucroalcoolero brasileiro, aos poucos, começou a diversificar. Já hoje, já tinha essa vantagem dessa flexibilidade, álcool, açúcar, mas aí começou a diversificar em outros produtos. Muitos produtores têm geração de álcool a partir de bagaço, coisas desse tipo. O próprio bagaço... Sem contar que é uma indústria extremamente eficiente como processo. A cana-de-açúcar, ela produz seu próprio combustível, o bagaço de cana, ainda gera para vender energia elétrica à rede pública. E desde o ponto de vista teórico, produz mais água que a que consome, a água que vem na cana. Na prática é um pouquinho mais difícil de quantificar, porque há perdas no processo, etc. E ela, além disso, é a única indústria que usa energia terciária. Chama. Energia? Te lo explico de maneira simples. Você pega o bagaço, lo queima em uma caldeira. Esse vapor sai a alta pressão, passa pelas turbinas para moagem, que movimenta a moagem. O vapor, com um pouco menos de pressão que sai da moagem, alimenta evaporadores, ou seja, a energia dos evaporadores, e o vapor que sai dos evaporadores alimenta os cocedores, já los llaman. Caramba, é um processo todo... É bem eficiente desde o ponto de vista energético, etc. Pero bom, não é o tema hoje. Vamos falar de tecnologia. Aliás, Anselmo, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a tecnologia embarcada hoje, porque você contou para nós a história, mas hoje você tem o Solix. Olá, vou te explicar o porquê. De fato, todo o que te falei antes de computadores a bordo em campo e soluções, estou gerando trilhões de dados por ano de campo. Toda essa informação para nossas bases de dados. E além de alimentar todas aquelas soluções que falei de trazabilidade, de mantenimento, etc., essa informação a gente la utiliza em um sistema Alice, nossa plataforma de inteligência artificial, que ela diagnostica e gera insight, que deve ser feito em cada momento e cada lugar. Caramba! Aí, vou te explicar algo bem simples. Quando você controla qualquer processo, você o que faz é medir, diagnosticar, medir, decidir, actuar e voltar a medir. É o ciclo... É um ciclo contínuo. Se você vai encher um copo de água, você está medindo com os óleos, diagnosticando e decidindo com o cérebro, actuando com a mão e medindo de novo com o óleo para controlar isso. É um ciclo. Qualquer coisa se controla assim. A agricultura não é diferente. Então, se você vê, eu já tinha informação, ou seja, estou medindo em campo, eu tenho uma inteligência artificial capaz de diagnosticar e decidir, falta actuar. A agricultura se faz com máquinas. E aí tem que entender um dos desafios de isso que te falei ao início, de como se revolucionou a agricultura. Mecanização, químico, genética. E agora estas tecnologias, nossa. A mecanização, a função dela foi aumentar a produtividade do homem no campo. Pelo tanto, a máquina naturalmente ficou mais grande cada vez, más productiva, más eficiente y más cara. No estoy hablando de cara de comprar, cara de operar. Porque a mão de obra tem que ser mais capacitada. No, y porque consume diésel en grandes cantidades, porque carrega, etcétera, porque comparte sol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
la agricultura terminó adaptándose a las máquinas. La distancia entre ruas que você planta, los procesos de cómo se aplica, etcétera, todo está en función de lo que las máquinas consiguen hacer. Olha a importância da máquina, então, para a agricultura, Sim. né? Só que eso trouxe un desafío. Como él es cara de operar, él la termina operando siguiendo un ciclo económico, no biológico. Agricultura es biología. Te lo explico de una manera simple. No existe nada más eficiente para controlar hierba dañina que un cara con una hinchada. Porque entra todo día de mañana y tira las 3 hierbas que nacieron. Claro, si lo vas a hacer con máquinas no puedes hacer eso. Porque él es caro de operar, no consigue entrar todo día en un campo a hacer eso. Y termina entrando con un nivel de infestación de hierba tal que sea económicamente viable entrar con ella. Y por eso usa más químicos, etcétera, etcétera. Contamina o solo e aí Por ahí vai. va. La idea de la plataforma robótica Solix es que estamos hablando de un dispositivo, primero, que es autónomo, no lleva operador, movido a energía solar y batería, no consume diésel, capaz de hacer aplicación localizada, máquinas también consiguen, pero no entra en el momento adecuado. Y lo más importante, él está diseñado para morar en un campo. La máquina está diseñada para ir en un campo, hacer una operación, ir para u otro. O Solix não. El Soli no. Él va a atender una área. Entonces, vamos a hablar de la misma hierba. Él entró, diagnosticó hierba, aplicó, solo donde estaba la hierba. A los 5 o 7 días, que es el tiempo de la renacer, si acaso vas a ir, él volta en el mismo lugar porque tiene GPS, él le sabe dónde fez la aplicación anterior. Analiza y si necesario reaplica. Desculpa te cortar, mas então você está me dizendo que o Solix ele tem um registro de Continuo de todo lo que de está haciendo. todo o pé que está ali. Posicionamiento geográfico Meu Deus de do operación. céu, cara. ¿Qué faz eso? Que él use, como él faz eso de manera tan eficiente, él le consigue economizar 90% de químicos. Só usa Do céu. 95 metidos en algunos lugares. Ahí que traes de adición. Como tú no estás usando químicos en exceso, você está dando de vuelta ao solo su saúde, porque todo aquel químico mataba a microorganismos que son Sí. saudables, y no está estresando a plantación. Entonces va un incremento de la productividad entre 7 hasta 15% aumentado. Ou Em seja, o s- cara economiza de insumo, o cara melhora a Melhora produtividade dele. y além de eso, disminuye de manera, digamos, extremadamente impactante aquel impacto ambiental que tiene la agricultura. Soluciones de ese tipo son las que van a mudar la agricultura del futuro, porque la agricultura tiene que resolver el desafío de cómo producir maíz y al mismo tiempo no contaminar su propio medio de producción, que es la tierra y agua. Es un desafío para la agricultura. E a gente sai puramente do problema econômico financeiro e a gente acaba resolvendo também os problemas ambientais. O problema de Más con la lógica correcta. Es claro, ese impacto ambiental en algún momento va a haber que pagárselo al productor que use tecnologías de estas. Porque es lógico, él está en derecho, él está haciendo. Solo que él no me compra la tecnología pero el impacto ambiental me la compra por la economía de insumos, Aham. de diésel, etc. Tecnologías como esas que tienen un impacto significativo desde el punto de vista tanto económico como ambiental, son las que son el camino para resolver ese tema del medio ambiente. ¿Por qué? Hay muchos métodos ahora que se falan para tú disminuir el impacto ambiental de la agricultura, más que tengan como consecuencia que você disminuya la productividad. Essa não é a solução, porque cada vez vai haver que alimentar mais Sim. pessoas. Não dá para tapar sol com peneira. A gente está num mundo competitivo, né, Anselmo? Agora, desafios. Tínhamos conversado antes de desafios. Acho que en tecnología el mayor desafío es, vuelto al inicio, velocidad. Una velocidad creciente y tecnologías que van a mudar un mundo, que le están mudando a una velocidad increíble. La IA, la inteligencia artificial, tiene un potencial de mudar toda la actividad humana, toda, en todos los campos. Piensa en lo siguiente. No faz un año, você no tinha agentes de 2 años, no tinha agentes de IA. Hoy se están popularizando, cualquiera accede. A propia inteligencia artificial ayuda al desenvolvedor a tirar código.
Hoy el desenvolvedor más conversa con la ferramenta que tira códigos para crear tem serias discusiones hoy en un mundo a las propias compañías de IA, a OpenAI, por ejemplo. Do chat GPT, né? No, além de ChatGPT, está en la discusión de cuánto de conciencia de sí misma ya está adquiriendo. Cuando le preguntan, ella tiene respuestas bastante agresivas cuando usted dice que él es un producto. Él a poco va teniendo conciencia de sí misma. El mundo es complexo. Pero bueno, no vamos a entrar en esa historia que es un poco más ainda de ciencia ficción en la práctica. Piensa en actividades como, primero todas las actividades contables, jurídicas. Você vio trabajar a workflow de la cloud. Él le pega todas tus herramientas de tu computadora y te la estructura, te crea las planillas de manera que tú quieres, y eso conversando con él. A los pocos você tem una secretaria extremadamente eficiente, administrativa extremadamente eficiente ahí, mas va a tener un contador. En la agricultura yo voy a hacer agilidad para que el productor tenga su agrónomo, para que tenga su contador, el cara de supply chain que le compra los insumos y la propia negocio con el fornecedor. Da para hacer tanta cosa. Y ahí entra el desafío. Estamos hablando de tecnologías extremadamente que de manera muy rápida se popularizan y fican, digamos, democráticas. Cada vez más barato, cada vez más personas tienen acceso, cada vez la preparación es diferente, para usarla, cada vez se precisa de menos preparación, la propia lo faz. Entonces está entrando en un mundo de concogencia en términos tecnológicos que va a mudar todo. Y va a mudar la área legal, la área financiera, va a mudar la manera en que las personas se comunicam, va a mudar la manera en que las personas consumem. E voltando ao que a gente conversou lá atrás, e aí vai ser a diferença da empresa de sucesso para a empresa que não teve sucesso, a que soube responder. A que soube responder. É um desafio contínuo das empresas de tecnologia. E bom, quem não se adaptar vai morrer. Vai morrer. Anselmo, é um desafio gigante, mas eu acho que, mais uma vez, como eu disse lá no começo, sem demagogia, tá? Mas assim, é um grande orgulho para Araçatuba saber que nós temos uma empresa do porte da Soliftech. Acho que é até uma certa mística, porque muita gente sabe da empresa, mas não sabe muito o que acontece lá dentro. E eu acho que esse podcast também serve um pouquinho para isso, para a gente democratizar a informação, porque assim como o Brasil tem que ter orgulho do que tem, nós araçatubenses temos que ter orgulho também das nossas empresas. E muito obrigado, Anselmo, por ter escolhido Araçatuba, pelo trabalho de vocês, porque eu acho que vocês têm feito um trabalho relevante. Eu acho que se tu me perguntar qual é o maior logro de vocês, cara, em muitos momentos termos sabido rodear de pessoas capazes e fazer aquele que a gente conseguiu transferir para ele nossa visão. Isso é importante, hein? A visão da companhia é essa de transformar a agricultura através da tecnologia. Hoje está embebida eu diria que a maioria de nossos funcionários, até porque a Solintec trabalha em um mundo que é pequeno. Vou te explicar o que a agricultura, em termos financeiros, é um monstro. Em termos de player, de quem tem significado, peso na agricultura, são poucas empresas. São 4 ou 5 fabricantes de maquinária e 4 ou 5 fabricantes de química. Ou seja, está sempre na mão do mesmo grupo. Que tem el 90% del mercado mundial de insumos, de maquinarias, etc. Esos son los grandes fornecedores de la agricultura. Y todos tienen también sus líneas de desenvolvimiento tecnológico. En ese mundo, a Solintec concoge. Eso tal vez nos obliga a ser más rápido, más eficiente. Y también me tengo un desafío. Yo no consigo pagarlo con una John Deere, una empresa billonaria americana, le puede pagar a un funcionario. Yo tengo que dar una remuneración justa y
La gente com orgulho sabe que a Solintec é uma empresa que renumera bem melhor que a região. Mas mesmo assim, você tem que lograr uma mistura entre remuneração e é justo. Todo mundo quer crescer economicamente. Ok. Como mesmo eu quero chegar a milionário, ele também quer. É justo. Sim. É saudável. Mas ao mesmo tempo tu tem que fazer uma mistura de remuneração e de esse abraçar um sonho. O sonho que a gente tem de realmente impactar a agricultura com tecnologia. E acho que no mundo atual se logra, porque sobre todo os jovens não querem mais trabalhar só por ganhar dinheiro. Perfeito. Eles querem muito trabalhar e sentir um sentido de que esse tempo dele, que um terço praticamente da sua vida, lo está investindo em algo útil, que tem um impacto, que faz algo por os demais. Então acho que ter logrado rodearnos de pessoas boas, al final são os funcionários los que levaram a Solintec esse valor, esse ponto que tem hoje. E eu acho que nosso maior alcance, nosso maior logro. Essa tua fala agora, desses últimos minutos, comprova um pouquinho do sucesso da Solintec, porque é exatamente aquilo que a gente vê nos livros de recursos humanos. Não basta o salário, você tem que vender o sonho pro cara, né? O cara tem que comprar a ideia, e eu acho que isso é um pouquinho da... E outra coisa, né, Anselmo? Vocês com certeza não iam conseguir ter esse sucesso se vocês não tivessem as pessoas certas ajudando vocês, né? Com certeza. Quando começamos eram nós para fazer tudo. Eu lembro que dos primeiros negócios eu tinha que levar o controle econômico. Não sabia nada. Já te falei, Cuba, zero. Cara, o primeiro negócio grande que a gente fez, financeiramente parecia ótimo no início, só que teve um pequeno problema. A primeira parcela o cliente la pagava o dia 15 do mês seguinte e o dia 3 eu tinha que pagar o ICMS. E como o negócio era alto, o ICMS era um número enorme. E o leão, você sabe, sim. 1% de juros mais 0,18. Não paga ele não. 1% de multa e 0,18 de juros ao dia. Se você me perguntar, o negócio do ponto de vista financeiro não foi muito bom, mas foi um excelente negócio. Sabe por quê? Porque adquirimos nosso primeiro cliente, cara. Isso é o grande, isso é a alegria da empresa. Isso foi muito melhor. O outro vinha depois. De fato, a gente sempre olhou o cliente. Essa frase manida de obsessão pelo cliente na Solintec é uma coisa certa. Nós chegamos a trocar a custo nosso tecnologia no campo porque estavam dando falhas. Y lo hicimos con... Y respeto al cliente. En respeto al cliente y en los momentos iniciales. Lo hicimos vendiendo propiedades propias a los fundadores. Vendendo coisas nossas. Vai querer dinheiro para vocês. E é um pouquinho também do que a gente fala aqui, né? Tem muita gente que encontra um grande empresário, o cara de sucesso, fala assim, fulano teve sorte. O Anselmo teve muita sorte. Sorte nada, cara. É trabalho duro, né, Anselmo? A sorte sempre ajuda, não? Eu acho que assim, a sorte, se você me perguntar o que é a sorte, é a capacidade de você enxergar as oportunidades e não perdê-las. E o mundo vai te dar oportunidades, Deus vai te dar oportunidades. Sim. Saiba aproveitá-las. Pessoal, e você que está gostando desse bate-papo aqui, a gente quer agradecer a você que está acompanhando a gente, que está interagindo conosco. Se você não curtiu ainda, se você não se inscreveu no nosso canal, a gente sempre pede aqui, pessoal, isso não custa nada para você, para nós é muito importante, tá? Então se inscreva aí no canal do YouTube. Quando você se inscrever, ativa o sininho. Porque quando você ativa o sininho, você vai estar sempre recebendo conteúdo novo, quando a gente postar material. Todo sábado, às 15 horas, nós estamos com um vídeo novo, com uma nova conversa. Mas durante a semana a gente está soltando alguns cortes, alguns trechos relevantes. Então, se você ativar o sininho, você vai receber isso aí no teu celular com exclusividade, tá? Então, interaja com as nossas redes sociais. A gente também está em muitas outras redes sociais, né, Hélio? A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Kawaii, no TikTok, nos dispositivos de áudio também, para você que gosta de ouvir o podcast enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple for Podcasts, todos esses dispositivos aí você pode acompanhar a gente. E tem também o nosso telefone no WhatsApp, tá? O DDD 18 99737 9063. Repetindo, o DDD 18 99737 9063. Pode entrar em contato conosco, eu tenho certeza
certeza que vai ter uma equipe aí competente para te responder, para te dar aí o feedback que você precisa. E dizer também aí da água A, da água G e esse produto novo aqui que é a Tex Citrus, né? Já que tá no finalzinho, já de tanto que já do tomou. velho aqui já precisamos trocar já. Que, pessoal, é o que a gente sempre tem falado aqui, invista na sua saúde, tá? Hidrate-se, e a água tem que ser uma água de qualidade, tá? É uma água mineral, natural, direto da fonte, que é a proposta da água A e da água G. A água A, ela tem um pH de 7,71. Isso, para água mineral, É bom? é excelente, Então cara. tá bom. Isso é uma água que vai poder repor os teus minerais, vai poder repor aí tudo que você perde no dia a dia naturalmente. E é o que a gente sempre tem falado aqui, invista na tua saúde. É mais barato você investir em água mineral do que depois investir aí num nefrologista, Tirar pedra, como que é? pedra no rim, Como é que é o profissional, hein? nefrologista. Olha, aprendi uma palavra nova hoje, hein? Também. Nefrologista. Nefrologista. Então, invista na tua saúde, tá? Isso é muito importante. E o que a gente sempre tem falado aqui, a água A e a água G é água que mata a sua sede. O Anselmo, vamos falar um pouquinho da experiência de Cuba, de alguém que nunca nem conheceu Cuba, o que a gente conhece Sim. aí é um pouquinho das histórias que a gente ouve. É muito diferente a realidade de um país completamente socialista, né? O regime lá é o socialismo. É muito diferente quando você vem para um país já com abertura de mercado. O que você sente nessa Diametralmente opuesto. verdade? Sí. O socialismo vende un sonho que evidentemente nací y me crié en un país comunista, se dice, y por supuesto dentro de la educación una parte importante te hacían estudiar esas cosas. Y yo sé que muchas personas no conocen, ¿no? Mas vende un sueño, el comunismo vende un sueño de igualitarismo entre las personas. El igualitarismo como concepto puede parecer justicia social. Na práctica, él significa atraso. Y te explico por qué. A frase más común que você ouve en un país socialista, comunista, es esto es propiedad del pueblo. Esa es una frase vacía. Si el banco en la plaza es propiedad del pueblo, significa que no tiene dono, no tiene quien lo cuida. Entonces você termina creando, con el igualitarismo, você termina creando injusticia social. ¿Por qué? Al contrario, injusticia, porque el igualitarismo debe ser en oportunidades, no en cosas dadas. Soy cubano, naturalizado brasileiro. Siento Brasil como mi segunda patria. De cualquier forma, me cuido muchas veces de hablar de Brasil. Mas posso te dizer mi análisis pessoal, y disculpen si no es correcto, por ejemplo, como programas de asistencia social. Un programa de asistencia social tiene que tener un camino. Perfeito. No puede ser, yo voy a te dar todo mes esto y nada en troca. En troca tiene que ser, el gobierno lo que tiene que te dar es la oportunidad de estudiar, que tú tengas acceso a eso, oportunidad de te cuidar, que tengas acceso a salud, oportunidad de trabajar, que tengas acceso a empleo. Mas depende de você. Tiene que depender de você. Porque si no, al igualar a quien se esforza con quien no se esforza, você todo lo coloca la media por embaixo. Y es lo que acontece en los países comunistas. Você ve que no evolúen económicamente, etcétera, porque las personas no concurren. Y la concurrencia, la ambición puede ser saludable si você no lo faz pisando en otro. Yo te falei, yo quiero en mi empresa personas ambiciosas. Un cara ambicioso que quiera mejorar en su vida y él sea lo suficientemente honesto como para decir, yo voy a mejorar con mi otro trabajo. Al final la empresa gana, es lógico. Él va a trabajar más y mejor para mejorar a él como individuo y como profesional. Y la empresa se va a beneficiar de eso y la empresa va a ser capaz de remunerar mejor a su funcionario. Eso es un círculo virtuoso. Perfeito. El socialismo crea un círculo de igualitarismo por embaixo, en lo plano. Você me pregunta de Cuba.
en algún momento falamos de Cuba. Yo nací con la Revolución Cubana. Nací ya en tengo 60 años. Estamos hablando de la cuarta generación que está viviendo hoy en Cuba. El país fue se deteriorando. Está en un punto hoy extremadamente difícil económicamente, una situación muy difícil. Verdade, Anselmo. El país es un país pequeño, relativamente. Uma ilha, né? 11 millones de habitantes en media. Hoy está en 9. Contando mucha gente que nació. De la población cubana, tenga aproximadamente unos 4 millones morando fuera. Estamos hablando que un 20% de la población emigró. O peor que tem en mi país, si tú me preguntas hoy que los jóvenes no quieren cambiarlo, quieren salir. É um sentimento El geral. sentimento geral de procurar a vida en otro lugar, cara, es lo peor que le puede acontecer a un país. Es lógico que eso va a mudar, es lógico que va a tener una mudanza para bien del pueblo cubano. El sistema comenzó en Cuba, tal vez de un jeito certo. Ni todos los cubanos van a coincidir conmigo. Tal vez comenzó de un jeito certo tentando igualar oportunidades. Después, así, oportunidades en el sentido de, você sabe, Cuba en un momento fue una buena referencia en términos de educación, de salud. Perfeito. Mas foi muito artificial também. Porque você, al no renumerar de manera adecuada a esos profesionales, você, y al mismo tiempo dar esa oportunidad sin un planeamiento, o se invirtió a pirámide social. Entonces, hoy en Cuba era mucho más fácil você achar un médico que un carpintero, un ebanista. Que coisa, Entonces né? terminó que las personas, você terminaba en un taxi, cuando falaba con el taxista era médico, falaba 2 línguas, cara, que ganó más aquí en el taxi que en el hospital. Anselmo, Sabe, destruye el sistema, Inverte. termina destruyendo los fundamentos. Y un fundamento que yo acho que destruyó muy importante, a familia. Verdade, Anselmo. Isso é importantíssimo, hein? Yo salí de mi casa con 12 años y fui a estudiar en una escuela interna. Es bueno para mí, sí, claro, me voltó un hombre mucho antes. Só que você vai a los pocos desmembrando a estructura social y la base de una sociedad de la familia. A eso súmale esa migración masiva a lo largo de tantos años, que no discuto que tenga incidencia de culpa de todos lados, ¿no? Yo sé que fueron circunstancias históricas que crearon eso. La cercanía de Estados Unidos veis que Cuba tiene una cultura muy afín con la de los americanos del sur. De facto, bueno, también Estados Unidos es una población latina enorme, ¿no? Sim. Eles mesmos têm. Y a gente, estamos hablando de un país, Cuba, que está a 90 millas, 180 kilómetros, las costas de Florida. Entonces, sí, es todo antinatural dentro del país, antinatural las relaciones del país con el exterior. Tengo un vecino, ¿saben? Con que podía tener relación, no los tem, etcétera, etcétera, etcétera. Mas teve um momento, Anselmo, e agora uma provocação para você, de alguém ignorante mesmo da história do teu país, me desculpe pela ignorância. Mas assim, nós temos uma ilha pequena, que ganhou notoriedade mundial ali digamos, em meados de 1900, 1950. Ali. O que Revolução aconteceu? é 52, né? Foi em 59. 59. O que aconteceu com aquela ilha para ganhar notoriedade mundial? Teve algo muito bom ali que aconteceu? A ilha alcanzó en la época, vos te hacer la historia de manera bien resumida. Triunfa la revolución de Fidel, tiene un gobierno que realmente el pueblo no apoyaba en ese momento. Triunfa Fidel con una enorme popularidad y Fidel comienza un sistema mixto. So que él, con la visión que tenía, nacionalizó empresas norteamericanas y Estados Unidos le colocó un embargo.
como Cuba era una isla que tiene un vecino a 180 kilómetros durante 60 años, un buen vecino con excelentes relaciones, la tecnología que había en Cuba era básicamente americana. Cuando entra el embargo no entra una pesa más, no entra nada, y los rusos, en aquella época Unión Soviética comunista, enxergando una persona con inclinaciones bien izquierdistas como Fidel, a un paso de los Estados Unidos, plena Guerra Fría, se ofrece a ajudar. Foi o que a União Soviética precisava. Y vio después la crisis de los misiles, porque colocaron los misiles, fue aquella historia que sí la mayoría de las personas conocen, que en un momento hubo una crisis que casi deflagra una guerra nuclear, y partió de misiles soviéticos, rusos, colocados en Cuba. Que faltou pouco, A né? 180 kilómetros de... Meu Deus. Faltó mucho porque ficó por un tri. Pero bueno, ¿a qué falo? Cuba terminó sin relaciones con el mundo occidental y en la época existía la Unión Soviética y países comunistas, algunos países comunistas en Europa. Y todas sus relaciones se voltaron para allá y toda su industria también terminó con piezas soviéticas, máquinas soviéticas. Y en Cuba se vivió relativamente bien. Y petróleo subvencionado ruso, extremamente barato. Entonces Cuba, ¿qué hizo Fidel? Él consiguió desenvolver un sistema de educación y de salud pública. Referência. Bom, referencia. Pago con dos cosas. Primero, subvencionado por la Unión Soviética, y segundo, no pagándole a los cubanos. En Cuba hay una frase famosa y eso traduce varias cosas. En Cuba existe una frase famosa hasta ahora, ¿no? Que las personas falan, el gobierno faz como que me paga y yo faço como que trabalho. E vamos todo mundo vivendo. Vamos todo mundo viviendo. Aqui o Vampeta Quando brasileirou essa frase aí. Falava que ele fingia que jogava, o Flamengo fingia que pagava. Entonces, cuando se cae el campo socialista, se derruba la Unión Soviética, muro de Berlín, etcétera, etcétera, Cuba se queda sin subvención, con una industria totalmente obsoleta, piezas soviéticas que no existieron más, y ya una clara inclinación a lo largo de ese tiempo de que había pasado de ser socialista a comunista mismo. Declaradamente. Declarada comunista. Entonces, ¿qué aconteció? Se cae esa ayuda soviética y Cuba cae en una crisis económica horrible, un llamado periodo especial. Estoy te falando de que apagones de 12 horas. Meu Deus. Estoy te falando ¿qué te puedo decir? Yo andaba de bicicleta 15 kilómetros para buscar un racimo de banana. Comía la banana y también cocinábamos la casca a ese punto. Ou seja, era fome mesmo. Fome. Y el país, primero de aquel país fechado 100%, ¿qué fez? Comenzó a tentar hacer empresas mixtas en el área de turismo. Cuba es un país no Caribe, lindo, una Imagino playa, que seja etcétera. Lindo, né? Y comenzó a buscar mecanismos, mas siempre intentando mantener el sistema social. So que en ese proceso fue se deteriorando. Ahí ten de todo, ten corrupción, ten mucho dinero, comenzó a haber una diferenciación social entre gente que tenía dinero y no tenía, etcétera, etcétera. Y ahí comenzaron emigraciones masivas. Y llegó a la situación que llegó hoy. Que pena, né? Entre todas esas cosas tú creaste, você creó cosas como que, puedo te falar, hay un término en Cuba que se llama resolver. ¿Sabe qué es resolver? Si yo trabajo aquí en una fábrica preciso de papel, yo pego el papel y levo. Eu não estou roubando, estou resolvendo. Puxa vida. E aí é uma cultura que desconstrói Uma muito, né? cultura que desconstrui valores sociais, valores básicos. E ouvindo você falar, a gente volta naquela máxima, né? A família é a célula máter da sociedade. A família é a célula máter da sociedade. A concorrência, eu sei
que el capitalismo não é perfeito, Aham. mas por enquanto o homem não inventou nenhum sistema melhor. A concorrência vigilada é boa, é saudável, inspira as pessoas a ser melhores em todos os aspectos. Você tem que concorrer com os demais e concorrer também consigo mesmo. Cada dia se fazer melhor. Que é a própria história do Solintec, né? Que é a própria história da Solintec. Anselmo, só uma última pergunta. Você falou dos médicos cubanos, da medicina, Sim. que mundialmente famosos, Sim. né? E você é um cara da tecnologia. Meu pai era médico. Seu pai era médico? Sim. Então, a gente ouve essa boa reputação. Sim. Mas aí, pegando historicamente, Cuba tinha um parceiro muito forte que era a União Soviética. Sim. Então a gente imagina que havia uma troca de tecnologia, de conhecimento. Sí, una tecnología que la Unión Soviética era comunista y también tenía los mismos problemas que crea ese igualitarismo que te falé. Mas a Los gente tenía la Unión Soviética. Sí. Las tecnologías rusas eran más atrasadas que las americanas, siempre fueron, etcétera, etcétera. Siempre Mas de certa forma era um país que havia uma troca de Sim. informações, né? Com a queda do Muro de Berlim, Cuba passou a ter problemas para financiar, Sim. para fazer parceiros comerciais. E essa fama da boa educação de Cuba, ela permanece ainda aos dias de hoje. E como que funciona o sistema educacional ali? Um cara que ele vai para a universidade, ele vai ter um contato com um país, com o mundo exterior. Como que funciona essa dinâmica? Eu acho que assim, primeiro, Cuba tiene una vantagem cuando você fala de educación. Cuba tiene una, y oleando también lo que yo aprendí en Brasil, você tiene una vantagem, la educación básica era boa. A diferencia de Brasil, la educación básica en Brasil pública no es boa, las universidades es mucho mejor. Em Cuba é boa. En Cuba era boa. Era. Hoje já não tem recursos, gente, foi se deteriorando, mas quando estamos falando de que essa queda do muro de Berlim, etc., estamos falando de faz 30 anos. Era uma geração que muitos já estavam formados, professores, etc., e ainda você heredou isso um tempo. Com essa abertura um pouquinho de Cuba para o mundo, também os profissionais cubanos começaram também a ter acesso a informação e a tecnologias modernas, etc., a conhecimento. Estou falando não acesso à tecnologia, ao conhecimento. E também um pouco a própria, digamos, carência te obriga, se eres um profissional, se eres um bom profissional, não estou falando no sentido de quanto você sabe, sino de quanto você está apaixonado pelo que faz, te obriga a ser mais eficiente. Então, assim, estou te falando, por exemplo, alguém outro dia me falou, cara, eu levei minha avó no SUS e minha avó estava falando das coisas que se sentia, um médico que estava do lado, cubano, le falou, olha, le falou à filha, olha, eu acho que ele devia ver, eu acho que é um problema nos riñones, não no estômago. E depois ele passou pelo médico, o médico não apareceu, le fizeram um monte de exame, era nos riñones. Ele falou, puxa, mas como ele sabia se nem me tocou? Bom, o cara em Cuba não tem reação, sabe? Ele aprende muito o diagnóstico na mão, aquela história de que... Os outros meios. Sabe? Uhum. E no seu caso ali? Na área tecnológica, a gente tinha bom acesso, em Cuba tinha bom acesso à informação, isso sim, sempre. Por lo menos quando eu estudei e todo, tinha acesso não só a informação de tecnologia russas, também americana. Los profesores de las universidades se preocupaban mucho por te mantener actualizado, pesquisaban bastante. Então, para o espaço acadêmico, Para el espacio académico había esa abertura. El problema era el acceso mismo a la tecnología ya física, né? Y sobre todo a la industria. não tinha. E pelo que você fala, né, Anselmo? E a gente fala isso com muito pesar, tá? De verdade mesmo. Mas se não houver uma mudança brusca rapidamente, El país va a se deteriorar, está se deteriorando a una velocidad increíble. Hoy tem apagones de 18, 20 horas. O pessoal não tem acesso, está cocinhando com carvão. Você tem esperança de mudança? Claro, es una situación insostenible. Es una situación insostenible y sobre todo las personas ya no acreditan en eso. Las personas no acreditan.
Não fica a torcida aí nossa para que as coisas O país vai melhorar. mudem, né? Mudem, vai mudar, vai mudar, Para melhor. vai mudar. E a gente conta muito com a resiliência aí do povo cubano. Que Deus abençoe aí a história desse país e interfira aí positivamente. Anselmo, cara, que prazer falar contigo aqui esses minutos. Eu acho que, como eu já disse aqui, é um grande orgulho para nós, tá? Parabéns pela empresa. Vamos fazer a nossa função aqui, tentar pegar algo de você. Tem alguma novidade no forno aí para o setor? Uma nova tecnologia que em breve vai estar no mercado? Eu prefiro deixar para meu pessoal de marketing. Eu já imaginei. Não vou cair nessa. O cara não tá onde tá. Guilherme. Mas sim, Selmo, sempre tem. obrigado, Certeza. tá, por ter batido esse papo com a gente, é um grande prazer. Eu quero encerrar contigo, como eu sempre encerro aqui no Vocação Podcast, para compartilhar também contigo um pouquinho da nossa história. O que é que nos trouxe a essa mesa aqui e que nos permitiu ter essas conversas? Foi muito baseado em uma história que aconteceu com Martinho Lutero, que foi um grande teólogo, quando ele foi parado por um sapateiro. E o sapateiro falou assim, vendo uma referência, né? Ele fala assim, Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero responde de uma maneira magnífica. Ele fala, olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. No sentido de que tudo que a gente faz, a gente está servindo a Deus. Está servindo. E eu queria passar essa pergunta para você. Como que um empresário, como alguém que influencia o setor de Agitec no mundo, pode servir melhor a Deus? Eu acho primeiro que o mais importante é que você se guie pelo princípio de que respeite a los outros do mesmo jeito que você quer ser respeitado. E isso em el mundo empresarial é a todos os níveis. Nós fazemos segunda-feira, com muita frequência, onboarding. Estamos falando de uma empresa de 800 funcionários, tem diretores, etc, etc. Os fundadores fazemos questão de participar, funcionário por funcionário que entra na companhia. A gente conversa com eles, les fazemos nossa história, les explicamos nossa visão, les falamos quão importante, fazemos muita força nisso, quão importante para nós são as pessoas, desculpa. A empresa não é tijolo, carro, computadores, a empresa são as pessoas que la conformam. E acho que valorizar ao próximo do mesmo jeito que você quer ser valorizado é o que vai fazer o mundo melhor. Perfeito. Sempre abra os olhos para o mundo, olhe o que acontece, sinta-se parte de lo que acontece, lo que você fizer para os outros, de bem ou de mal, sempre volta. Sempre. Perfeito. Bom, a gente quer agradecer a você que esteve conosco até agora aqui no Vocação Podcast. É um grande prazer poder falar para vocês. E a nossa ideia é trazer conversas relevantes e profundas como essa que nós tivemos aqui, tá? Se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, porque você pode ter certeza que a gente sempre vai estar procurando conversas interessantes como a gente teve hoje aqui com o Anselmo. Também queremos agradecer aí mais uma vez o pessoal da Água A e da Água G que esteve conosco aqui nesse episódio, que a gente sempre tem falado aqui, invista na tua saúde, tá? Investir na tua saúde aí é o melhor investimento que você pode fazer nesse período aí de seca que a gente está vivendo aí, de calor aqui da região de Araçatuba. Então, beba água e beba água mineral, natural, como é a proposta da Água A e da Água G, sem contar que existem outros elementos ali também. Você que gosta de ir no restaurante, eu quero uma água com gás e um copo com limão e gelo. Já temos a opção aí que é a Tex Lemon, tá? Já é uma água saborizada e aromatizada com limão. Então você tem várias opções para você se hidratar. Hidrate-se, tá? Invista na tua saúde, porque a Água A e a Água G é a água que mata a sua sede, tá bom? Muito obrigado a vocês que estiveram conosco e Deus abençoe. Até semana que vem, mais um episódio aí do Vocação Podcast.